Eu queria começar dizendo que eu sou tão otimista quanto o Mansueto. Eu até tinha escrito aqui. O Brasil tem tido boas oportunidades desde a redemocratização. Aproveitou umas, desperdiçou outras. Não é? Foram todas grandes oportunidades. Imagina que país teve esses 30 anos que o Brasil teve desde a redemocratização. Nós tivemos aquele período em que sonhávamos com Tancredo e tivemos o Sarney, né? E tudo aquilo que aconteceu, que a gente conhece, não faz sentido ficar rememorando. Mas, sobretudo, nós tivemos um momento seguinte, que foi a primeira eleição presidencial. E, no embalo da Constituição Cidadã Generosa, os brasileiros queriam acreditar num Estado mais enxuto, num Estado menos opressivo, não é? Num país com mais liberto de muitas amarras, não é? De muitas proteções, e um cidadão com boa perspicácia, um componente de espírito aventureiro expressivo, conseguiu ganhar as eleições. E, ao lado de iniciativas até positivas, ele se mostrou exatamente a figura mais simbólica daquilo que ele dizia que ia combater, né? Do marajá, do esperto, que usa o Estado, as suas posições para expropriar recursos públicos, etc., etc. Mas nós tivemos, de novo, sorte, né? Primeiro, a vitalidade das instituições, o impeachment, e um presidente interino, que foi um presidente interino comprometido efetivamente com o país, com a recuperação do país, que foi um sujeito íntegro, honesto, e que teve a sensibilidade de reconhecer que era necessário fazer aquilo que hoje nós estamos dizendo que é necessário fazer. O país recuperar o caminho do crescimento, mas que, para isso, seria necessário uma reformas, mudanças fundamentais. E, finalmente, daí surgiu o Plano Real, o plano de estabilização econômica mais exitoso do mundo. Ele recolhe todas as experiências que foram mais ou menos bem-sucedidas ou mal-sucedidas, e fazemos um... Eu participei disso muito intensamente, porque eu fui o responsável, no PSDB, na Câmara dos Deputados, pela aprovação do plano, pela negociação com as outras forças políticas. E aquele parlamento que, num certo momento, se disse: não, o Congresso não vai aprovar isso, o Congresso não vai aprovar a DRU. Imagina, desvinculação de receita da União, não vai dar esse cheque em branco, o Congresso não vai isso, não vai aquilo. 3, 4 meses de intensa discussão. Eu tinha sempre próximo a mim o Baixa, que foi um dos grandes dos autores do plano, né? E parceiros de parlamento que foram aumentando o dia a dia na medida que eles percebiam que aquele podia ser um caminho para o Brasil recuperar credibilidade, confiança e, finalmente, se emancipar da inflação, né? Tirar o Brasil desse alcoolismo terrível que é a inflação. Nós conseguimos aprovar. O resto da história a gente conhece, mas é importante reter coisas que foram ditas aqui e adicionar um pouco mais. Houve um forte investimento em educação, universalização da educação. Houve um forte investimento em saúde. Não é à toa que o Serra foi considerado o melhor ministro da saúde do mundo. Houve investimentos significativos na área social, com os programas Bolsa Alimentação, combate ao trabalho infantil, Vale Gás. Eu lembro que, no começo de 2003, eu fui ao Rio Grande do Norte e fui recebido por 2 prefeitos de cidades, um média e outro pequena, junto com o nosso senador, em janeiro de 2003. Eu perguntei qual a eficácia dos nossos programas sociais no seu município. Ele disse: olha, eu quero lhe convidar para o senhor ir lá na hora do almoço. O senhor pode entrar em qualquer casa. Comigo, você não vai ter problema de entrar em qualquer casa.
vai ter comida. As pessoas estão comendo. Até me disse, olha, eu tenho uma dificuldade, que nessa política de combate ao trabalho infantil, eu tirei todas as crianças que trabalhavam em carvoaria, alguns até em sal, né, que o Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal do Brasil. Agora, a minha dificuldade é reter essas crianças na escola, porque elas não tiveram ambiente escolar até então. E é muito difícil ela sentar num banco ali e ficar meia hora, 40 minutos. Eles pulam pela janela e tal. Mas havia já uma mudança significativa em curso, não é? Inclusive com essa atenção aos programas sociais, com aquela característica que a dona Ruth Cardoso zelava sempre, a autonomia. Os beneficiários têm que se sentir autônomos com relação àqueles que, eventualmente, estejam patrocinadores disso aí. Estão no poder circunstancialmente, depois estarão saindo do poder. A mesma coisa nós fizemos, quer dizer, uma ação vigorosa com relação a reformas. Não avançamos quanto queríamos. Nós conseguimos iniciar uma reforma previdenciária, conseguimos o fator previdenciário, que é uma desaceleração nem muito significativa do crescimento do déficit da Previdência. Porque o déficit da Previdência cresce a uma velocidade que nem nós conseguimos imaginar alguns anos atrás. O déficit da Previdência hoje e o déficit da Previdência projetado ano que vem, é bom não falar porque assusta, mas é realmente uma coisa muito expressiva do ponto de vista das finanças públicas. Mas nós conseguimos também, além de evoluir nas reformas estruturais, a reforma patrimonial, a quebra do monopólio, a reforma administrativa, a reforma previdenciária, nós conseguimos evoluir do ponto de vista de legislação. E nós fizemos isso democraticamente. Claro que o governo Fernando Henrique usou medidas provisórias, mas em matérias que tinham a ver, não é, com situações que envolviam uma massa crítica grande, não é, de reflexão, de posicionamentos, etc., nós fizemos o caminho do parlamento. Então, nós fizemos isso na Lei do Petróleo. A Lei do Petróleo, eu estava vendo aí um texto dos petistas, aí agora, uma reinterpretação, a última que eles estão fazendo, que é indicativa do grau de esquizofrenia em que eles estão submersos, né? Em que eles começam a atribuir a crise da Petrobras ao governo Fernando Henrique Cardoso. É uma alucinação que nós não podemos brincar com ela. Nós temos que identificar e pôr o dedo na ferida. Nós fizemos a Lei do Petróleo, a Petrobras cresceu 3 vezes submetida à concorrência. Foi um salto espetacular da empresa. Ela se tornou uma empresa mundial, padrão mundial, definitivamente, inclusive em pesquisa e inovação, a tal ponto que todos os outros, com interesse em investir no Brasil, no pré-sal, no pós-sal, seja onde for, em águas profundas, em águas rasas, se associam à Petrobras. Quem não fez isso levou prejuízos grandes, porque o padrão de pesquisa e de inovação da Petrobras foi longe. Nós tivemos a lei das concessões também dentro de um processo longo de discussão. Eu fui convidado, junto com Delfim Neto, para um almoço com 8 deputados, logo depois da eleição municipal de 2012, em São Paulo. Lá estavam, não cometo nenhuma inconfidência, porque isso é público, estava o Vacari, não, Vacari não, o Vacari não era deputado, estava o Vacareza, estava o Arnaldo Jardim, estava o Henrique Eduardo Alves, estava o Bruno Araújo, do PSDB, estava o Chiara, do Paraná, estava o André Vargas, estavam o Aldo Rebelo, do PCdoB, eram uns 8, 9. E eu lembro que tanto Delfim, enfaticamente, eu argumentei na mesma direção. Ele disse, olha, algumas coisas precisam ser feitas definitivamente. Com relação às concessões, a presidente tem que optar. Se ela quer fazer concessão ideológica, e o resultado vai ser 0, ou ela quer fazer concessão que realmente remunera o investidor e o resultado vai ser expressivo. Isso é uma coisa que vocês têm que decidir já.
Então, naquele momento, a gente já tinha uma certa angústia com a inércia desse governo. Não era só naquele momento de 2012, já de antes. Mas ali já estava um personagem como Delfim, que hoje diz que a presidente é uma trapalhona, e ele tem toda a razão, ela é isso e mais alguma coisa. Mas, enfim. Então, nós fizemos coisas importantes. É assim que você vai construindo uma situação nova. Eu estou dizendo isso porque a regressão foi exponencial. E nós vamos pagar caríssimo por isso. No setor elétrico, a presidente me disse que ia fazer por medida provisória. Depois mandou fazer que era, por projeto de lei. E que queria conversar sobre o projeto de lei até antes de ir para o Congresso. Depois ela fez por medida provisória e determinou que não fosse acatada nenhuma emenda. E foram apresentadas 400 emendas. Isso é um crime contra a economia popular. O parlamento também tem a sua parte nisso aí. Como o parlamento aceita mudar as regras do setor elétrico e de energia no Brasil sem passar por uma ampla discussão, pelo acatamento? Isso é um setor onde o Brasil é um dos países que tem uma das melhores massas críticas do mundo, o setor elétrico. Nós temos Itaipu, Ilha Solteira, grandes usinas, grandes redes de transmissão. Hoje temos um sistema nacional integrado, com todas as dificuldades. Enfim, com gente competente em qualquer fórum, nacional e internacional. Não aceitamos nenhuma emenda. Vai ser desse jeito. Como é que nós abrimos mão e concedemos a uma pessoa que, nesse caso, revelou um enorme desequilíbrio e um diagnóstico completamente equivocado e nos levou à situação que nós estamos? O brasileiro está pagando. Pagava 70, está pagando 130, pagava 140, está pagando 220. É uma expropriação mensal de renda. Eu considero esse o maior crime que ela cometeu contra a economia popular. O maior de todos, que é uma expropriação que não cessa e que vai continuar o ano que vem. Então, toda essa mudança, isso foi muito bem refletido aqui, essa mudança, nos fez perder essas boas oportunidades que o Brasil tem tido e que aproveita de forma mais efetiva ou menos. O governo do Fernando Henrique nós assumimos com a quebra do México, a quebra da Rússia, a quebra de não sei quem. Tivemos que levar os juros para 40 e tantos %, mas seguramos o tranco. Não tivemos essa irresponsabilidade desse responsável falastrão que é o Lula. Uma marolinha. Marolinha é coisa nenhuma. Ele falou aquilo para intensificar uma política irresponsável de incremento de gastos públicos. Deu com uma mão pequena e está tirando com a mão grande. É o padrão deles. É a mão pequena para dar, é a mão grande para tirar. Fizeram isso no setor elétrico. Quando ela fez, consumou, disse, está tirando com uma mão pequena, aliás, está tirando com uma mão grande e vai dar com a mão pequena. Depois nós vamos ter que pagar. Cortesia com chapéu alheio. Foi o que ela fez. É uma coisa dramática. Dramática. O Brasil... Olha essa trajetória. Ela é uma trajetória que tem muitas virtudes, tem um componente de consolidação da democracia essencial, uma maior autonomia da sociedade, uma maior universalização do conhecimento, do debate, do tensionamento de posições conflitivas e tal. Agora, para nada disso, esse partido PT contribuiu. No debate, eles todo o tempo criminalizaram o debate. Você levantava qualquer questão, argumentação, questionamento quanto ao padrão das políticas sociais, não, são contra o povo, são contra o povo. E lembra a histeria que eles armaram no Congresso com relação ao pré-sal. Se alguém argumentar, não, isso é um entreguista, quer entregar a Petrobras. Bandidos saquearam a empresa, destruíram a empresa. Aí, como a empresa está virtualmente quebrada, deve 500 bilhões. E eles promoveram esse assalto. E agora isto começou porque esse Paulo Roberto Costa estava na Petrobras, no governo Fernando Henrique Cardoso. Ele tinha que meter um processo, do jeito que fala isso, tinha que ter. O Brasil tem que ter
Não é o Brasil, você tem que ter algum padrão. Né? Um padrão aí já é da invencionice em estado absoluto. Mas, enfim, o que eu penso é que o fato de ter se desperdiçado toda essa bonança da primeira década e de nós não vermos como recuperar naquele mesmo padrão, a China está com um crescimento cadente, não é? E está tendo dificuldades e, naturalmente, não vai voltar a ser o player que era até então na compra de commodities, etc., embora vá haver um crescimento de mercado interno e, certamente, eles vão continuar comprando soja, milho, carnes, etc., etc. Não é que vai desabar, mas os preços vão também se acomodar. Então, há duas perdas, no quantitativo e no valor. Não é? Então, difícil recuperar por aí. Nós temos que nos voltarmos para nós mesmos. Voltarmos no sentido de fazermos mais o dever de casa. O componente educação, para isso que nós queremos aqui, competitividade brasileira e mercados mundiais e tal, a questão da educação é crucial. Esse impulso que eles tiveram, que não teve nada de generoso, nós estamos vendo hoje, que tinha um propósito não declarado e não republicano, dos campeões nacionais. Vamos copiar a Coreia. A Coreia primeiro definiu e investiu forte num sistema de ensino, e no ensino fundamental, que é um sistema realmente extraordinário. Provavelmente, hoje, um dos mais avançados do mundo. E, a partir daí, foi investindo. Alguém me contou um dia essa história, Max, desse carro deles, Hyundai. Né? Os primeiros a fazer meio carroça mesmo. Foram indo daqui, dali, aprimorando. Hoje eles têm um carro que tem uma tecnologia impressionante, né? Que os concorrentes ficam correndo atrás, quer dizer, criaram outro patamar. Quer dizer, e o Brasil tem condições de fazer isso. Nós temos uma Embraer, que chegou onde chegou porque foi privatizada. Né? Chegou onde chegou porque foi privatizada. É uma empresa altamente competitiva. Nós temos isso em outras áreas. A arte brasileira, hoje, é uma das artes mais reconhecidas do mundo. Os artistas brasileiros estão em todas as feiras mundiais, a arte contemporânea brasileira, e mesmo a arte moderna está sendo crescentemente descoberta. O Brasil tem uma vitalidade enorme. Agora, não pode continuar mais com um governo que é uma mentira. Um governo que não tem plano algum. Não tem rumo. Nada. A presidente vem aqui, ela não deve ter pensado 2 minutos para falar a asneira que ela disse. A empresa aí vai ter que pagar 250 milhões. Que 250 milhões? Ela vai ter que recuperar as condições anteriores com upgrade. Ela vai ter que recuperar tudo que foi destruído, tudo que foi contaminado. E não tem que ser com esses prazos, 10 anos. Que 10 anos? 1 ano, meio ano. Tem tecnologia no mundo para isso. Contrata. Né? Então, fica aquela posição, não tem reflexão, não tem compromisso. Aliás, não tem nem convivência dela. Né? Ela veio, sobrevoou, parou no lugar, ficou 10 minutos, foi vaiada lá fora, foi embora, acabou. Não é possível isso. Eu lembro do Mário Covas, foi um grande líder que o PSDB teve. Ele foi na Praça da República com os grevistas, foi agredido. Foi agredido, mas enfrentou, já estava doente. Se o dia que eu não puder ir num lugar no estado de São Paulo, eu não sou mais governador de São Paulo. E 2 dias depois foi para a televisão e mostrou o caráter raivoso do PT. Inclusive desse que está lá na cadeia, merecidamente, que é o Dirceu, que dizia: agora nós vamos bater nesses tucanos nas ruas e nas urnas. Quer dizer, é o voo da serpente. E o Mário foi encarar. E encarou. Não é? E encarou porque é assim. Ela não tem mais condição de encarar. Então, se ela não tem condição de encarar, ela devia seguir o conselho do Mário. Não é mais presidente. Se ela não tem condição de governar, e ela não governa, o ministro da coordenação política dela, secretário de governo,
Ricardo Bezoini, deu uma entrevista ao Estado de São Paulo. Ele disse, não, o diálogo agora corre solto aqui. Eu recebo de 70 a 80 deputados por dia. Isso aqui já não é mais um hospital, é um pronto-socorro. Eu, num artigo que fiz, mas ele recebe 70, 80 deputados por dia para discutir o quê? Como é que o ministro conversa com 70, 80 deputados separadamente? Não é sobre qualquer projeto de governo. Não é sobre qualquer iniciativa de recuperação das finanças públicas, de um projeto, nada. É tudo antirrepublicano. É a negociata mais desenfreada. Recebe 70, 80 por dia, o Marx sabe disso. Se ele receber durante 3, 4 dias, ele recebe mais metade da Câmara a cada semana. Não é para conversar sobre projetos do governo. É isso que nós estamos reduzidos. É um processo de rebaixamento que esse sim angustia. Eu vi a angústia do Luiz Paulo Veloso Lucas. É a angústia de todos nós. Mas, voltando ao nosso tema, eu acho que o Brasil tem base ainda. Está perdendo muito, né? O crescimento do setor industrial de São Paulo, de setembro a setembro, redução de 13%, 12,8%. É assustador isso. Imagina quantos milhares de empregos de profissionais qualificados foram eliminados. O pessoal do setor industrial sempre tem uma qualificação adicional, qualificação técnica, etc., etc. Quantos foram eliminados? Quer dizer, estamos regredindo. Mais se regride, mais difícil você recuperar. Mas eu confio plenamente que isso é possível. O Brasil tem uma condição, e já mostrou isso, aquela história do Fênix, né? Renasce das cinzas, mas renasce, né? Você percebe que o mundo está desejoso de ter credibilidade no Brasil, porque as oportunidades de negócio no Brasil são imensas. Nós não precisamos fazer ferrovia de Sinop até o Pará na previsão do que vai ser a produção de soja. Não, nós já temos lá milhões de toneladas de soja sendo produzidas e precisando da ferrovia. A ferrovia está atrasadíssima. Reduziria em 40% o valor do frete. Quer dizer, a carência que o Brasil... O aeroporto de Vitória, eu não quis observar porque eu sou político. O Mansueto pode dizer, não, ele está um filósofo, tal. Mas é evidente que eu fiquei chocado quando vi aquele aeroporto, porque eu lembro que a última vez que eu vi aqui, eu disse, não, o aeroporto novo está ali, do lado de lá está sendo feito e tal. Eu andei para a burra ali fora e olha, é um aeroporto mal ajambrado entre nós aqui, né? Que ninguém nos ouve. Porque você fica andando ali, você não sabe direito até que... Não, é por aqui que sai, a gente sai por ali. Vitória, com aquilo que foi dito aqui da potencialidade de turismo que a cidade tem, é uma cidade linda, Vitória. E tem outras coisas aqui em volta. Me falam da serra, disso, daquilo, outro, né? Um aeroporto seria uma coisa importante. Quanto antes puder ter, vamos torcer para que tenha. Mas, enfim, as possibilidades são enormes. O que eu acho... Tá, ainda bem, pronto. Mas, enfim, então, dizer a vocês que eu espero que esse seminário tenha criado uma referência mais presente sobre a disposição do ITV para próximas reuniões que possa fazer aqui, que se queira fazer aqui. A nossa ideia desses encontros regionais é fazer encontros regionais durante todo o ano, nas mais diferentes regiões do Brasil, fazer em todas as regiões do Brasil no ano que vem. Tem essa questão do foco de campanha, foco eleitoral, mas pode ter um foco de outra natureza, como esse que teve aqui hoje. Eu acho que o Espírito Santo, nisso o César Colnago vai nos falar um pouco mais, é um estado que tem hoje um bom trânsito no comércio internacional. Eu vi que o governador acaba de contratar o serviço do Zé Carlinhos, é um sujeito muito competente, né, para prospectar oportunidades, certamente. Eu fico triste quando fora do Brasil, abro o cardápio num restaurante e, ao final, está café da Colômbia. Bom, podia estar café do Espírito Santo,
né, em matéria de qualidade. É uma questão de realmente encontrar oportunidades e trabalhar sobre elas.